Olá, pré-vestibulando! Eu sou a professora Sabrina Cesati e a gente está aqui para resolver uma questão inédita do simulado UERJ, Anos de Chumbo. Esse material foi desenvolvido por mim e pela professora Beatriz Oliveira. Ali a gente tem 33 questões, mas a gente não contabiliza, né? A gente só contabiliza as inéditas, que são 31. Antes de a gente resolver essa questão sobre o livro do Chico Buarque a ser cobrado no segundo EQ, gostaria de deixar aqui para vocês uma questão que a gente elaborou para um primeiro simulado sobre o livro O Meu Amigo Pintor, obra cobrada no primeiro EQ da UERJ de 2024. Para elaborar essa questão, nós partimos do seguinte trecho. Até o cochicho dele é um cochichão que a gente ouve lá da esquina. E então ele foi cochichãozando que o meu amigo tinha ficado marcado por causa das ideias políticas dele. Percebam que tem um termo em destaque aqui, é a palavra cochichãozando. Você já ouviu essa palavra? Eu nunca tinha escutado, pelo menos não antes de ler esse livro. O nosso questionamento ele foi o seguinte: na passagem acima, Cláudio, que é o narrador, inventa a palavra destacada para relatar o processo de fala do síndico, destacar as características negativas do síndico, evidenciar a forma indiscreta do síndico cochichar ou nomear uma ação até então desconhecida. Já sabíamos que era sobre o cochicho que ele falava. Ele não está destacando as características negativas por meio desta palavra. Ele destaca pelo contexto inteiro. Nem relatar o processo de fala, porque não é apenas isso, é também isso. Ou seja, nós buscamos nessa questão questionar como se dá esse processo de fala. E nós sabemos que a classe gramatical, que também se responsabiliza por evidenciar processos, é a classe dos verbos. Portanto, o nosso gabarito ele veio da seguinte forma: o sufixo usando, que expressa a mudança do substantivo cochichão, um substantivo não aumentativo, para o verbo no gerúndio cochichãozando, cria um neologismo, uma nova palavra que não está registrada em nossos dicionários. Esse neologismo visa evidenciar a forma indiscreta do síndico cochichar, uma vez que ele executa essa ação de forma pouco resguardada. E percebam o questionamento da UERJ na questão 16. Até o cochicho dele é um cochichão que a gente ouve lá da esquina. E então ele foi cochichãozando que o meu amigo tinha ficado marcado. Uma das características da escrita de Lígia Bojunga é a criação de palavras, como as sublinhadas acima, cochichão e cochichãozando. No trecho, o segmento adicionado à palavra cochichão para formar cochichãozando, ou seja, usando, indica a noção de modo, processo, finalidade ou intensidade. Obviamente, o gabarito é letra B. Embora a gente não tenha adivinhado a questão, a gente elaborou uma questão muito parecida no sentido de pensarmos os conteúdos a partir do edital e a partir da perspectiva de cobrança da UERJ, que possui uma prova muito voltada para uma análise linguística e literária, não deixando de lado os aspectos gramaticais, mas focando exatamente nesses primeiros aspectos sobre os quais eu acabei de falar. Nesse sentido, vamos resolver agora a questão oficial do nosso simulado UERJ. Lá no simulado, ela está como a questão 33. E a gente parte do seguinte trecho do conto que dá nome ao livro, Anos de Chumbo. Pensei em ir à casa do Luiz Haroldo, mas já estava escuro. O trânsito era intenso e tive medo de atravessar a rua. Fui à sorveteria e, chupando um picolé de limão, virei à esquerda e de novo à esquerda, de novo e de novo. Percebam que são dois trechos sublinhados. Com certeza a pergunta vai se debruçar nesses dois trechos. E quando completei a volta no quarteirão, minha casa inteira pegava fogo. As labaredas lambiam as cortinas e, contra o fundo flamejante da sala de visitas, julgo ter visto a silhueta dos meus pais agarrados nas grades das janelas. Ainda ouvi a sirene dos bombeiros, que ficaram presos no trânsito e chegaram tarde demais.
esse é o fechamento do conto que dá nome ao livro. Em seguida, nós perguntamos: os trechos em destaque no texto sugerem, respectivamente, direção e ressalva? A ressalva é uma correção daquilo que você falava. Posicionamento político e metáfora? A metáfora é uma comparação sem o elemento comparativo. Ênfase e alternância? A alternância, ou isto ou aquilo, conjunções aí alternativas. Ideologia e ironia? Pois bem, volta lá no texto, tenta responder. E agora, se você marcou a letra D, você acertou. Uma vez que todos os primeiros elementos que a gente organizou aqui, eles são aceitáveis. Os segundos, não. Percebam, esse virei à esquerda e de novo à esquerda, de novo e de novo, ele denota, ele aponta a uma preferência pela esquerda. E a esquerda, num contexto político, ela é uma opção ideológica, né? Então, além de indicar uma direção, isso também pode ser uma sugestão ideológica. Agora, este segundo trecho indicando ironia, ele já requer uma leitura mais aprofundada. Uma vez que a ironia foi cobrada no primeiro EQ, é uma figura de pensamento que vai trabalhar uma crítica, e uma crítica muitas vezes velada, ligando a utilização de termos contrários, como, por exemplo, quando a gente utiliza você é uma ótima pessoa, quando na realidade a gente quer dizer que você não é uma ótima pessoa, que você é uma pessoa deplorável. No entanto, percebam que aqui essa ironia, ela ultrapassa a crítica. Essa questão, ela é retirada de um conto irônico do começo ao fim. A ironia, ela já está no interior desse enredo, e nesse questionamento específico da questão 33, a ironia, ela é cobrada enquanto sim uma crítica, mas também enquanto uma perspectiva sarcástica, uma perspectiva debochada desse filho, né? E a gente tem o gabarito comentado de todas as nossas questões. A questão 33, letra D, porque a ideologia política de esquerda, bem como a atitude irônica do narrador ao ver os pais entre as chamas que não poderiam cessar em virtude do atraso dos bombeiros, se revelam nos trechos. Então, perceba, essa atitude irônica, ela vem enquanto uma crítica de quem vê o outro queimando e não se desespera, mas também vem por uma certa tranquilidade ao presenciar essa cena. Pelo menos isso é sugerido no conto, e é esse o nosso questionamento na questão 33. Ok? Espero que a gente possa te acompanhar nessa reta final de estudos. Se você puder adquirir o material, muito obrigada. Se você não puder adquirir o material, segue a gente lá no Instagram, porque a gente sempre está postando materiais a respeito do vestibular UERJ e de outros vestibulares. E é isto. Muito obrigada, boa preparação e um abraço, vestibulando!